Dia Nacional da Vacinação, a data foi criada para conscientizar as pessoas sobre a importância de se imunizar. Aproveitando a data, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia chama atenção para a necessidade da vacinação da população idosa, especialmente aqueles que apresentam fatores de risco, como pneumopatias, doenças cardiovasculares e diabetes. De acordo com o Ministério da Saúde, nesse ano foram registradas 1.333 mortes por vírus influenza, causador da gripe, sendo que 55% desses óbitos foram em pacientes acima dos 60 anos. Quem está aqui com a gente para falar sobre esse assunto é o Dr. Pablo Sebastian, médico infectologista. Boa tarde. Boa Tudo tarde, bem, doutor? Bruna. Tudo bem? A gente vai começar com uma pergunta já de telespectadores que estão participando. Vamos ver quem é que participou com a gente. A Karine mandou o seguinte: o idoso sempre tem a imunidade mais baixa, mesmo que se alimentem bem e pratiquem atividade física, doutor? Essa pergunta é extremamente importante para a gente entender o que diferencia o nosso sistema imunológico, né? Quando a gente fala da imunidade, na verdade, a gente se refere a um sistema complexo que são alguns soldados que estão aí prontos a nos proteger. Seja qual seja a agressão que nos aflige, né? Numa queimadura, por exemplo, num acidente pérfuro-cortante, a gente precisa da nossa imunidade para nos defender. Só que isso é mais importante ainda quando a gente fala desses micro-organismos. Com o passar do tempo, existe o fenômeno chamado de senescência, através do qual a gente vai perdendo progressivamente algumas funções da nossa imunidade. É lógico que, quanto mais eu estiver apto com hábitos de vida saudáveis, então, ingestão de água, exercícios físicos e uma alimentação saudável, melhor eu construo, sim, o meu sistema imunológico. E aí, isso, claro que vai ajudar, mas de qualquer forma, conforme vai passando o tempo, a gente vai perdendo aos poucos toda essa força que o corpo tem de combater as situações que possam ocorrer, é isso? Isso é natural, né? É um fenômeno fisiológico que vai acontecendo com o tempo. Por isso que é tão importante a gente prestar atenção que a vacina ela não serve só para as crianças. A gente tem uma orientação do Programa Nacional de Imunizações, no qual a gente tem vacina para adolescentes, para adultos e também específicas para os idosos. Justamente por essa diminuição da capacidade de defesa natural do organismo, a gente pode produzir essa defesa adicional através das vacinas, que de uma forma bastante eficiente consegue proteger contra algumas doenças em particular, assim como a gripe. A gente falou ali do número, né? É um número bastante alto de mortes por influenza ainda, visto que nós temos a imunização, né? E por isso que é tão importante a gente continuar falando, mesmo que passe aquele período de alta da vacina, porque no ano que vem ela está de volta e as pessoas precisam ter essa consciência de que a vacina está aí para nos ajudar, né, doutor? Isso, e que ela precisa ser reforçada anualmente. A cada ano, a vacina ela é refeita. Então, nesse momento, já está sendo estruturada a vacina que será aplicada na próxima estação aqui no Brasil, através da informação que é obtida pelo vírus que está circulando no outro hemisfério. Então, aquele vírus que circula agora no hemisfério norte, ele serve como uma base para produzir a vacina que será aplicada aqui no hemisfério sul na próxima estação. Por isso que é tão importante essa realização anual da vacina contra a influenza, porque a vacina muda de configuração. São diferentes vírus capazes de causar esse quadro que a gente chama de gripe. E os mais agressivos são justamente esses que estão constituídos dentro da vacina. E a pessoa vacinada, ela está protegida contra as formas mais graves de doença. Isso que é muito importante ressaltar, Bruna, não é que a pessoa que faz a vacina, ela está livre de qualquer resfriado, mas ela vai diminuir a hospitalização, então aquelas formas mais graves de doença, aqueles acometimentos que acabam levando a pessoa para o hospital e, por consequência, a mortalidade também diminui. Agora, quando a gente fala desses grupos de risco, e um deles são os idosos, e que esse índice de mortalidade é super alto, foi super alto esse ano também, e se fala em outras situações que podem acontecer junto, né? A pessoa que, além de ser idosa, tem problema cardíaco ou então tem diabetes, tem uma série de outras situações que podem agravar ainda mais esse quadro, ou seja, prejudicar ainda mais a imunidade e aí o idoso vai estar muito mais suscetível a ter a gripe. Isso. Já que todo idoso ele tem essa perda natural da imunidade, se ele tiver algum comprometimento da sua saúde que o prejudique ainda mais, por exemplo, uma pressão alta não controlada ou outra doença cardíaca não controlada, o diabetes não controlado, mas sem dúvida mais importante são as doenças respiratórias. Quem tem o DPOC, que é o enfisema, a bronquite crônica, são pessoas que estão naturalmente mais suscetíveis para as doenças mais graves do pulmão. Então, essas pessoas, de forma alguma, elas podem suspender a vacina. E a gente se preocupa muito com isso, Bruna, porque existem fortes movimentos anti-vacina tomando conta e a gente precisa combater aqui com informação. Sim, porque sempre tem aquele pensamento
conspiratório, né? De que tem alguma coisa por trás de tudo. Mas a gente tem acesso à vacina, eu acho que é tão importante a gente falar a respeito disso e durante todo o ano, porque as pessoas muitas vezes deixam de fazer por mitos, por situações que acabam ouvindo, até aquela história de que, vou tomar e vou ter gripe. Isso. Isso não existe, né? E no início teve mesmo essa vacina, né? De como se ela fosse um fator tão agressivo que ela fosse justamente para eliminar essa população, né? Tivemos informações muito terríveis no começo, que seria uma vacina para aniquilar os mais suscetíveis e pelo contrário. O que a gente observa com essa vacina é justamente a diminuição da morbidade, que são essas formas mais graves de doença, e da mortalidade, que é o produto final que a gente não espera para nenhuma infecção. Então, se informe, consulte com seu médico, obtenha informações, porque é extremamente importante uma proteção para tudo que for possível. Sem dúvida, mesmo quando a gente pensa no mal-estar relacionado à vacina, e as vacinas podem sim ter os seus efeitos colaterais. Dor no local da aplicação, uma febre que é tranquila, autolimitada, que pode acontecer nos primeiros 2 dias, um pouco de irritação. Isso é natural nos primeiros 2 dias depois da aplicação, mas ela certamente é muito melhor, muito mais tranquila de se passar do que a doença por si. Doutor, aproveitando a sua presença aqui, eu queria te fazer uma pergunta a respeito de uma outra situação que a gente mostrou, inclusive, no Balanço Geral de hoje, que foi de uma criança que foi diagnosticada com meningite viral, né, e acabou voltando para casa porque o diagnóstico não foi inicial, né? Primeiro foi diagnosticado como virose. A que os pais têm que estar atentos em casos como esse, por exemplo, no sentido dos sintomas, né? Porque a criança muitas vezes não consegue expressar direito, mas o pai e a mãe conhecem, sabem como é diferente, às vezes, a maneira como a criança expressa que ela não está bem. Esse tipo de diagnóstico é que o pai detesta escutar, né? Quando vai ao médico e a gente diz que é uma virose. E por que às vezes fica esse diagnóstico tão amplo, tão aberto e sem uma propriedade mais concisa para um tratamento? É porque essas doenças se comportam de uma maneira bastante semelhante. Elas cursam normalmente com febre, dor abdominal, vômito e diarreia. E todas as doenças virais podem ter esse comprometimento. A meningite, ela tem a caracterização de ter um predomínio da dor de cabeça, mas que na criança é mais difícil de perceber. Então, o que acaba chamando a atenção na criança é a irritabilidade. É uma alteração do seu comportamento. Os pais que conhecem seus filhos e percebem que eles já não estão brincando de acordo ou que a alimentação fica um pouco irregular, alguma alteração na sua forma de comportamento é o que pode chamar mais atenção para a meningite. Sem dúvida, com a febre e depois, então, encaminhamento para fazer uma avaliação adequada. Tá certo. Então, fica aí o recado para os pais e também para os idosos, né, que hoje foi o público que a gente pensou em falar justamente pela questão da vacina e que tem que ficar atentos, né? Tem que ficar alerta aí e com certeza a vacina está aí para ajudar e para agregar. Isso, aproveitar e fazer esse convite então, né? Que todos atualizem a sua carteira de vacinação. Aquele só ir à unidade de saúde. Qualquer unidade de saúde. Tá certo. Obrigada, doutor. Obrigado, Bruno. Até a próxima.